E aí, família, vamos lá? Tá na hora das medidas mais duras, hein? Olha só o que Osaka está planejando fazer. O governador de Osaka, Hirofumi Yoshimura, indicou na segunda-feira que pretende pedir ao governo central que declare um novo estado de emergência na província de Osaka, né? Em meio ao ressurgimento de novos casos de coronavírus. Bom, até aí não é novidade porque eu já havia postado um vídeo hoje também falando sobre o assunto. Até que na hora que deu, eu já estava gravando uma matéria, deu a break news, assim, POC, apareceu. Eu já coloquei junto, né, a essa decisão. Até aí não é novidade, mas olha só, a partir daí já começa a coisa, já começa o caldo a engrossar já. A decisão de solicitar uma declaração que implicaria medidas antivírus mais fortes, como fechamento de lojas, do que nas medidas atualmente existentes, deve ser formalizada em uma reunião da força-tarefa do governo da província na terça-feira. Então, provavelmente, tá, entrando em estado de emergência, muitas das diretrizes vão mudar do estado de emergência antigo, quando teve aquele do abril do ano passado e de janeiro desse ano. As coisas vão apertar mais o cerco, então pode ser que haja fechamento de lojas. Só que eles não designaram quando, como e qual tipo de loja ainda, de acordo com a matéria, tá? Então podemos esperar coisas mais graves aí, né? mais pesadas. A situação difícil continua em termos de infecções e disponibilidades de assistência médica. Estamos em uma situação crítica, disse Yoshimura a repórteres, no caso o governador de Osaka. A prefeitura do oeste do Japão viu um recorde de 1.220 casos de novos coronavírus registrados no domingo, apesar da implementação de medidas antivírus mais duras em uma que quase estado de emergência desde 5 de abril, incluindo a redução do horário de funcionamento dos restaurantes. Porque Osaka já estava no estado de quase emergência, aquele que autoriza o governo local a multar, né, e fazer as próprias regras para tentar conter. Só que quase nada foi mudado, né? A única coisa louca que eu vi que o Yoshimura fez foi aquela ideia do jantar com máscara. As pessoas que estavam indo comer nos restaurantes, elas eram obrigadas a usar máscara, tá? Então, como já havia explicado em outros vídeos, para quem já é antigo de canal deve se lembrar. Para quem não é, né, para quem é mais antigo, me desculpa, governo só, eu preciso explicar. O que é o jantar com máscara? A pessoa está de máscara. Na hora que ela vai dar uma garfada, ou ela tira um lado, dá uma garfada, coloca a máscara, ou puxa um lado até o baixo do queixo, coloca, dá aquela garfada, ela fecha, é assim basicamente. E as pessoas são obrigadas a fazer isso. Tá. É a medida louca de Osaka aí que para a cidade de Osaka os restaurantes e bares fechavam às 8 horas e nas cidades ao redor da cidade de Osaka às 21 horas. E eles tinham colocado patrulhas nas ruas para poder ver se estavam cumprindo as ordens, além das medidas anti-coronavírus de dentro dos restaurantes, que é álcool, acrílico e etc. Mas você vê que isso não traz resultados. Por que eu falo isso? Você vê que no primeiro estado de emergência foi usado tudo isso, tirando a parte da máscara, né, de Osaka, e nada mudou, né? Demorou muito para poder abaixar. Você vê que levou 2 meses e meio para poder abaixar, né? Então você vê que são medidas que trazem pouca eficácia, só que o governo japonês insiste nessas medidas. Complicado. Yoshimura disse que poderia fazer o pedido do estado de emergência em conjunto com as prefeituras, no caso assim, os estados próximos de Hyogo e Kyoto, onde o número de infecções também está crescendo. Então que, provavelmente, dependendo Kyoto e Hyogo, se os governadores aceitarem, vão entrar no estado de emergência também. E eu não vejo razão para eles não aceitarem. Tá? Até porque Hyogo e Kyoto estão no estado de quase emergência também. Então, provavelmente, tá, com mais de 80% de chance, né? Eu falo assim com mais de 80% porque o governador de Hyogo é de boinha, mas o de Kyoto às vezes é meio do contra. Tá? Então, pode dar uma certa divergência ali. Por isso que eu falo 80%, mas
Se o de Kyoto e Hyogo já estão no estado de quase emergência também, não vejo o porquê de não entrar no estado de emergência também junto com Osaka. Então, fiquem alerta já. O secretário é bom, hein? O secretário-chefe, Katsunobu Kato, o porta-voz do governo, tá? Disse que o governo central considerará rapidamente a imposição da medida assim que ela for solicitada. Então, que assim que o governo de Osaka solicitar, provavelmente assim vai ser questão rápido para entrar no estado de emergência, tá? Por isso que já praticamente assim todos os canais aqui do Japão estão noticiando isso, porque começa o efeito dominó, tá? Se um tem coragem de pedir, todos os outros começam a pedir logo em sequência. Então, ficar atento. Só que nesse estado de emergência agora, o cinto vai apertar mais. Não vai ficar com aquelas medidinhas tão brandas como foi da primeira vez. A tendência crescente de novos casos de coronavírus continua e estamos profundamente preocupados, disse Kato sobre a situação em Osaka durante uma entrevista coletiva regular. Até porque também as Olimpíadas estão chegando, né? Então o Japão está meio que descabelando por causa disso. Enquanto isso, Tóquio deve decidir se fará tal pedido na segunda metade dessa semana, disseram fontes próximas ao assunto. Então, Tóquio provavelmente vai fazer o pedido de quarta-feira em diante para entrar no estado de emergência. Então já fiquem atentos também, que dependendo, para você que mora na região de Tóquio, pode entrar no estado de emergência. Eu acho que eles não pediram ainda, porque dependendo, a Yuriko Koi, que é a governadora de Tóquio, deve estar conversando com o povo lá de Chiba, Saitama e Kanagawa, que são regiões perto ali, em volta de Tóquio, para ver se eles vão entrar também igual da outra vez. Quando foi em janeiro, eles juntaram os 4, tá? E pediram diretamente para o governo. Só que vieram a público primeiro antes de falar com o governo. Aí o governo não tinha como não falar não. Tá? Por isso que entrou o estado de emergência em janeiro desse ano. Porque como veio a público, se o governo negasse, ia ficar feio para o governo central. Né? Mas continuando. A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, disse no domingo que pode fazer o pedido depois que os casos diários de coronavírus na capital ultrapassarem 500, no caso os 500, pelo 6º dia consecutivo, faltando apenas 3 meses para a abertura das Olimpíadas em Tóquio. Então, em Tóquio, eles têm prioridade para baixar o número de infecções. Então, eles vão tomar todas as medidas possíveis, cabíveis, que eles acham que é. Mas se eles não fecharem, infelizmente, alguns locais, ou diminuir muito o fluxo de pessoas, isso não vai mudar. Eles podem fazer o que eles quiserem, que não vai mudar. Porque eu já falei, né? Todo mundo está careca de saber. O povo tem a tendência de fazer caquinhas. E o independente de ser japonês ou brasileiro, já está cansado de ficar preso. Então, falou que está liberado, então vamos aproveitar. Só que nisso, olha a caca que está dando. Né? O último estado de emergência ocorreu na prefeitura de Osaka no final de fevereiro. E em Tóquio foi até dia 21 de março. Então você vê que não tem muito tempo, né, que saiu do estado de emergência em Tóquio. E já vai voltar de novo. Se for declarado novamente, será pela 3ª vez em ambas as áreas. Provavelmente deve ser declarado sim, até porque o Suga está desesperado para fazer as Olimpíadas e ele precisa dar um jeito de diminuir o número de infecções. Até porque as medidas que eles colocaram são medidas muito brandas. Tá, eles não proibiram o fluxo de ninguém, não fizeram toque de recolher, não fizeram nada. Só falaram assim, restaurantes e comércios, né, restaurantes, bares, izakayas, né, comércio assim, bares e restaurantes. Fecharam às 8 horas e ponto. Não falaram mais nada. Então você vê que o povo levava a vida normalmente, final de semana saía normalmente, ninguém deixou de fazer seus passeios, a vida não mudou em nada, né? Só colocaram assim, a multinha, fecha às 8 horas, se não fechar às 8 horas, multa, se não cumprir o que eu estou pedindo, multa. Tirou isso, o povo tocou a vida normal. E nisso, o que aconteceu? Agora foi a época do Hanami, né? Acabou, não tem muito tempo, que foi a florada do Sakura. Então as pessoas vão se reunir, etc. Pro lado de Tóquio estava meio proibido, só que para os outros lugares, né, que eu passei, estava assim, ó. O estado de Gifu mesmo não proibiu o Hanami.
Né? O Hanami, o que que é? Sentar debaixo da árvore de cerejeira lá para comer e beber. Tava lotado. E aí, nessa brincadeira toda? Tem como? Graças a Deus o estado de Gifu ainda não se pronunciou. Nem para a lei de quase emergência, nem para o estado de emergência. Só que os números aqui em Gifu estão aumentando também. A Haiti está aumentando 3 vezes mais que Gifu. Só para vocês terem uma ideia de média, tá? Enquanto o Gifu está na média de 30 a 40 casos, a Haiti, no caso assim, está com 160. Então você vê, olha a diferença. Então, por isso que a Haiti, a partir de amanhã, está oficialmente no estado de quase emergência. O governo federal japonês já aceitou e já bateu o martelo. POC. Tá certo? Então, fiquem atentos, fiquem alertas. Tóquio vai pedir, provavelmente, para entrar no estado de emergência da quarta-feira em diante. E que Kyoto pode entrar em estado de emergência juntamente com Osaka. Tá? Até porque o governador de Osaka já está no estado que ele não tem como deixar de não pedir um estado de emergência. Até porque Osaka também já alcançou as 6 métricas, né, para entrar no estado de emergência. Essas 6 métricas são um indicador do governo central japonês para entrar no estado de emergência ou para sair do estado de emergência. Tanto que, enquanto não se alcança as 6 métricas, não pode retirar o estado de emergência. Da mesma forma que é para entrar, enquanto não alcança as 6 métricas, não pode ser declarado o estado de emergência. Tanto que Tóquio, quando foi retirada do estado de emergência, ela não tinha 6 métricas ainda. Mas o Suga falou, não, que eu vou tirar essa miséria. E vou tirar. E só que teve oposição, né? Aqui no Japão não se chama esquerda e direita, tá? É governo e oposição. Então a oposição foi lá e falou, ó, não é para tirar. Olha só como é que tá. Para não falar um palavrão, tá? Aí o Suga, não, porque eu falei que eu vou tirar, então eu vou tirar. E tirou. Vai fazer o quê? Olha a caca que deu. Né? Porque tinha médicos falando também. Os médicos falaram, não tira que essa miséria vai voltar a subir. Não baixou os números para ficar uma forma tranquila. Né? Não, eu sou marrento, eu tiro. Então tirou, agora vai pagar o preço. Tá? Então nessa brincadeira toda, então vocês já podem esperar que Tóquio, na metade da quarta-feira em diante, pode fazer o pedido, né? Vamos ver, né? Até porque a Yuriko Koike já deu indícios disso. E que Osaka, né, já praticamente está com um pezinho lá no estado de emergência, tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço. Se você mora nessas regiões, fique atento, tá? Assim que sair algo diferente, você sabe que eu posto para você ficar sabendo. Só que determinadas coisas regionais não saem em grandes mídias. Aí eu não tenho como passar para você, até porque eu não tenho como ficar fiscalizando todos os status em questão de leis que estão sendo implementadas, tá certo? Então peço minha desculpa, vou me sair, né? Por essa falta de tato, até porque sou eu sozinho para fazer a pesquisa dos vídeos e para gravar, tá? Então, já sabe, né? Então, procure ficar atento às leis do governo local para ver as implementações que eles estão colocando em relação ao estado de quase emergência e na futura estado de emergência também, tá? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.